vamos começar mais um Ouvir Falar Podcast. Eu sou a Flávia Gobi. E eu sou Luana Prígio. Estamos aqui com um convidado ilustre. Vamos ouvir Rui falar hoje com a gente. E eu vou deixar você se apresentar e vou fazer a nossa pergunta, que é: quem é você na sala de espera? Achei ótimo. Quem é você na sala de espera? É um jeito legal de se apresentar. Tá. Meu nome é Rui Júnior. Os íntimos me chamam de Ruizinho. Todo mundo me chama de Ruizinho. Na sala de espera, eu sou cheio de mazela de saúde, cara. Cheio de problema de saúde. Pertenço há não sei quantos anos. Sou esposo de Thaísa, que é Thaizinha. Todo mundo chama de Thaizinha. Ruizinho e Thaizinha. O pai de Lulu, tem 4 anos. E vai fazer 5. Isso. Ela já está ansiosa. E sou pediatra por acidente de percurso aí. Mas adoro o que eu faço. Ou nem tanto, né? Porque sua história com a pediatria aí vem desde antes de você existir de alguma forma. De uma certa maneira sim. Mas eu me neguei a trilhar esse caminho por muitos anos. Não era uma coisa que eu disse, cara, eu acho que eu sou a antítese do exemplo de que o cara vai ser médico e tal. Eu não queria ser pediatra, não queria ser médico, né? Meu pai trabalhava muito, né? Meu pai é pediatra também, é o mesmo nome, né, do meu pai. Minha mãe é pedagoga, né? Meu pai é pediatra. Eu acho que é por isso que eu tenho uma veia também pela educação, acho que é muito da minha mãe. E são 2 áreas afins. Isso, né? Minha mãe trabalhou com jovens e crianças a vida inteira. Seu pai também. E aí eu não queria fazer medicina, e aí quando chegou no segundo grau, cara, tem que dar certo, aí resolvi trilhar pela medicina. A faculdade foi um terror, achei que eu não seria um bom profissional, pensei que ia matar pessoas, era essa a minha visão. Oh, meu Deus! Eu sou um péssimo profissional. E aí, quando eu me formei, que você, assim, com a mão tremendo, você começa a prescrever uma amoxicilina, você não sabe o que você tá fazendo, né? Prescreve uma dipirona, e o cara sai, ele volta melhor. Aí você vai, nossa, isso que eu faço é muito legal. E aí foi quando transformou minha cabeça. Aí virou e aí se tornou prazeroso pra mim. Mas até então não era, não. Passei em pediatria na residência. Também não era uma paixão, não era algo que... Eu gostava de criança, mas acho que muito por influência do meu pai. Só que meu pai teve um problema cardíaco logo que eu me formei. Sim. Meu pai precisou fazer 3 pontos apenas mamária com 52 anos de idade. Nossa, tão jovem. E aí quando você olha o seu pai em cima da cama e vem na memória tudo aquilo que seu pai viveu, eu fiz, cara, não sei se é o que eu quero não pra mim. E aí tentei outras áreas, né, não deu certo e tal, e aí acabou que eu voltei pra pediatria e aí, pô, já adoro o que eu faço, assim, sou bem realizado com o que eu faço. Que bom, às vezes a gente conversa, né, e pensa, às vezes a gente vai trilhando um caminho, né, vai dizendo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas às vezes a vida dá uma volta e ele pega de jeito que você faz, ok, não tem como sair daqui. E a gente aprende a gostar, e gosta, e curte, e se encontra. Sim. Isso é legal. Muito bom. A gente trabalha com criança e eu sou suspeita para falar. E essa questão, né, Rui? A gente vê a pediatria como uma área que a gente tem afim a questão da infância, do desenvolvimento infantil, né? A gente já viu a pediatria passando por muitos altos e baixos. Eu acho que sempre que eu me relaciono com a parte da infância aqui na minha carreira, eu já vi a pediatria muito procurada por residentes, já vi muito abandonada, dependendo do estado que eu ia, do lugar que eu estava. Como que é o seu olhar, assim, por esse amadurecimento da pediatria? Quando eu entrei na residência de pediatria, eu acho que foi uma fase mais de baixa. As pessoas não estavam buscando muito, né? Mas eu acho que hoje é uma fase a gente está levantando, voltando. E uma coisa que tem me agradado muito, né, e tenho ficado muito feliz, é que muitos estudantes, muitos residentes têm buscado a pediatria geral. Que eu acho que é uma área que precisa muito. Né? Acho que essa mudança foi até por uma questão de mercado, porque a residência de pediatria passou de 2 anos para 3 anos nos últimos anos. Então, acabou que demanda muito tempo, né? 6 anos de faculdade, mais 3, aí para você fazer uma subespecialidade. Mas o mercado precisa de pediatras gerais. Né? E eu acho que houve essa transformação, né, das pessoas buscarem, mas houve também uma mudança dentro da pediatria. Né? A pediatria da época do meu pai é muito diferente. A puericultura, que é o acompanhamento de crianças, né, ao longo da infância, né, é muito diferente. Foi esse o tempo em que a gente acompanhava só peso, estatura de crianças. Não é mais assim. Existe uma gama enorme de coisas que você tem que ver, né? Alimentação, padrão de sono,
medicamentos que são usados, patologias prévias de desenvolvimento. Então, vacinação é uma gama de coisas muito grande e que eu acho que ganha uma importância muito grande os pediatras gerais para aí sim que você possa, né, ser acompanhado também por especialistas. Mas acho que a gente está na fase boa. Já foi pior. Eu vejo, não, eu acho que está numa fase ótima. Inclusive, no meu caminhar, eu vejo até a minha proximidade hoje em dia muito maior com pediatras do que só com neuropediatras ou com outras especialidades, assim como você está dizendo. Sim. Né? Hoje a gente dialoga, recebe, encaminha com uma frequência muito maior do que há alguns anos atrás. E na relação com pediatras, até mesmo na formação, por exemplo, de residentes, né? Ter isso mais próximo, né? Hoje, né? Por exemplo, em serviços que a gente já compartilhou. Que bom que é assim. E aí eu vou fazer uma meia-culpa da parte da medicina, e uma coisa que me entristeceu muito ao longo da minha formação é que muitas vezes nós éramos ensinados a ficar segregados, né? A você ser multiprofissional mesmo, né? Assim, cada um do seu lado e não interprofissional. Todo mundo trabalhando junto, né? Eu aprendi isso ao longo da minha vida profissional. Eu acho que eu sedimentei isso quando eu trabalhei 6 anos no Anita. Acho que foi um lugar que eu realmente sedimentei isso na minha vida profissional e de entender que você não faz nada sozinho, né? E você numa consulta que você tem que abordar todos esses temas que eu falei, você não tem como aprofundar nada e nós entendemos muito pouco sobre essas outras áreas, né? Por exemplo, um acompanhamento com a fonoaudióloga é muito mais fidedigno para você entender o que de fato está acontecendo no desenvolvimento de uma criança, né? No caso na fala, mas do que uma consulta de pediatria que eu tenho que abordar inúmeras outras coisas, né? E às vezes o paciente vem com uma queixa principal que eu tenho que resolver aquela queixa. Então, eu acho que a mudança ocorreu na academia, né? De começar os profissionais a conversarem entre si. E hoje eu sinto o ambiente muito mais equitativo, assim. Todo mundo junto na mesa, conversando juntos, cada um e tentando se ajudar. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz que as coisas estejam ficando assim. E a minha impressão, assim, como eu enxergo essa mudança, né, trazendo em miúdos, o pediatra antes era aquele que cuidava da saúde e doença, né? Sim. Peso, estatura, perímetro cefálico, tá doente ou tá saudável, tá crescendo, tá ganhando peso, tomou vacina. E hoje não, uma profissional que está atento ao desenvolvimento como um todo. Perfeito. Né? Como é que tá o desenvolvimento neuropsicomotor, tá falando, andou, não andou, sentou, engatinhou, visão, audição, exatamente. como é o ambiente familiar, exatamente. tem estimulação, não tem. Fazer as orientações todas também. Quais são os alimentos disponíveis, enfim, isso é muito maior. Isso gera mais demanda também dentro da consulta, dentro do acompanhamento como um todo, que o pediatra acompanha, teoricamente, né? Deveria acompanhar essa criança por um longo período, até que ela fique adolescente. Claro. E aí, como é esse período do desmame? Na adolescência. Do desmame do pediatra, vocês estão falando? Quando que a criança, ela não é mais a paciente do pediatra? Como é que funciona isso, essa orientação? Qual é o momento, assim? Boa pergunta. Gostei do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de livro, seria até os 18 anos. Existe uma área específica da pediatria que também nós temos uma área super escassa de profissionais, que é a pediatria, né? Super escassa. E que acompanha adolescentes. Específica para adolescentes. Até os 18 anos. Tá. Mas, a partir dos 13, 14 anos, principalmente as meninas, né, que já começam a ser acompanhadas por ginecologistas, elas começam, acho que até pelo fato de eu ser um pediatra homem, né, a pediatria é um universo muito feminino, né? 90% dos pediatras são mulheres. Então, acho que elas até ficam acanhadas e não voltam, né? A não ser que tenha uma intimidade muito grande, uma confiança muito grande no pediatra. Isso acontece também, tá? Mas, teoricamente, até os 18 anos. Só que a partir dos 14, 15 anos já começam a desmamar e ir para outros especialistas. Outros especialistas já mais é bem natural que aconteça isso, né? Às vezes é mais difícil, né? Às vezes crianças com patologias específicas, ou que tem um vínculo muito forte com a família, né? A convivência é muito grande, às vezes esse desmame é mais difícil, né?
Mas Em um geral, é dia natural. tem que acontecer, né? Porque é a patologia da vida adulta que a gente já não tem mais como. manejo, né? Então, precisa acontecer em algum momento. Mas é mais ou menos assim que acontece esse desmame. Tá. Mudando um pouco de assunto, mas sem mudar tanto, que a gente estava falando da academia, né? De como essa mudança da pediatria aconteceu e você ficou muito tempo, hoje acho que nem tanto, Sim. né? Na preceptoria, Sim. na docência. Sim. Do lado da formação, Isso, né? lado De da- outros médicos. Tá. Outros médicos, ou os profissionais de saúde em geral, Sim. né? Que a gente vê isso, essa interação todo entre as mundo, profissões. E eu fico muito feliz quando pediatras passam, né, com a gente da Sim. fonoaudiologia e o contrário também, Sim. fonoaudiólogos passam com médicos e outros profissionais diversos da área da saúde. E você está aqui batendo um papo com a gente no podcast e eu achei que você já era tipo expert, já tinha participado de vários, já Não. tinha até o seu, porque eu sei que você é um entusiasta, Sou. adora ouvir podcasts. Sou. A gente já batia papo, né? Trocando figurinhas, inclusive, às vezes no almoço, quando trabalhava no mesmo espaço físico. Sim. E fez um podcast. Conta um pouquinho. Então, eu entrei aqui dizendo que tinha sido meu sonho que entrar, que eu nunca tinha entrado num estúdio profissional de podcast. Primeira vez que eu faço isso. Para mim foi uma novidade. Esse seu lado eu realmente não conhecia. E achei Eu sou interessante. bem nerdão, assim, sabe? Nerdzinho de gostar de Star Wars. Eu sempre fui esse cara. Menino Mandalorian. Adoro. A gente Adoro. E Tô aí, apaixonada. eu comecei, logo que eu me formei, eu estava entrando na internet, procurando coisas de nerd, achei um podcast chamado Jovem Nerd, eu não sabia nem o que era podcast. Gravei, coloquei, e aí foi um caminho sem volta. Isso foi por volta dos anos 2010. E aí eu passei todos esses anos escutando podcasts. E um entusiasta, assim. Escutei todo tipo de tema. E ao longo desses anos, os podcasts viraram ferramenta de divulgação científica. Muitos jornais científicos passaram a criar podcasts com discussões científicas, mostrando os seus jornais científicos. E eu disse, cara, isso podia ser uma estratégia de você pegar alunos para criar um podcast. E aí, meu mestrado foi em podcast. Muito legal. Então, é criação de podcast por estudante de medicina. Como isso seria do ponto de vista educacional e pedagógico, como seria importante para os estudantes usar esse veículo como veículo de informação, né? E aí era como para a população. Então, eles fizeram radionovela. Foi bem interessante a ideia do podcast. E eu tinha muita vontade de fazer um podcast, de falar num podcast. Hoje eu realizei um sonho. Ai, que né? Olha aí, que maravilha. Legal. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu Pois sempre tenho é, essa frase na minha cara. cabeça, Muito quando legal. eu faço uma coisa pela primeira Eu entrei vez. aqui e Assim. disse, cara, nem tô acreditando, cara. Um microfonezinho assim, uma legal. televisão, muito legal. A minha relação com o podcast, eu não fui nem pelo podcast, eu sempre fui apaixonada por rádio. E isso aqui dá uma sensação, né? Porque antes o rádio, hoje, né? Mas essa coisa de você sentar com o microfone me traz muito a questão do rádio. E a gente está tendo uma experiência muito legal com esse formato. Viu? Ah, legal. Eu Interessante. acho que você teve visão, porque realmente é uma ferramenta muito interessante de compartilhar conhecimento e ela atinge, né, públicos diversos e você consegue, né, de uma maneira espontânea, mas assim, natural, né, uma conversa, você trazer muito conhecimento, compartilhar. Eu acho que é assim que ela atinge mesmo, né? Essa é a facilidade, né? Você não tem um tempo, você... Né? Como um programa de rádio que você tem aquele, né? Que você fica muito engessado. É um formato muito mais livre, né? Um formato diferente, que você pode conversar com uma linguagem um pouco mais coloquial. Fiquei com vontade de conversar, Rui, de trazer um pouquinho a questão mais da nossa relação fonoaudiologia e pediatria com um tema que eu acho que está bem nessa interseção, que é a intervenção precoce, né? A gente vê na fonoaudiologia essa questão de identificação, né, de possíveis riscos, alguns transtornos, algumas outras doenças que impactam nas questões de linguagem, de interação, de desenvolvimento de uma forma geral da criança. E aí isso fez a gente se aproximar demais da pediatria e a gente foi vendo, né? Tem uma coisa que é muito clássica, eu vou trazer para você, que a gente recebia um tempo atrás assim, não, mas eu fui ao pediatra e ele me dizia assim, não, pode esperar, a criança pode ficar sem falar até os 4 anos de idade. Se até os 4 anos de idade, 5 anos, 3 anos, aí cada um traz sua história, né? E é uma coisa que a gente não escuta mais. Graças a Deus. Graças a Deus. E era uma coisa que dá para aquela sensação, poxa, mas né? Como que essa informação, aí eu falei assim, que distância
que a fonoaudiologia está, né, da pediatria. Como é que a gente precisa voltar e hoje a gente não escuta mais. Como é que é esse olhar aí para essas questões de riscos? Como que você viu isso? Como é que você vê a intervenção precoce? Eu acho que eu vi essa mudança acontecendo. Eu também acho. Né? Eu acho que logo que eu me formei, não era assim, né? Se tinha muito essa visão que não, vamos esperar, calma, vamos dar um tempo, espera, bota na escola, né? Aquelas condutas que você acabava né, esperando um pouco mais. Só que eu acho que o conhecimento foi sendo divulgado, não sei, né? E se entendeu que o pediatra, ele é uma janela, ele é o olhar treinado que mais vê uma criança nos primeiros 2 anos de vida. Né? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que você tenha uma consulta no nascimento, com 15 dias, com 1 mês, consultas mensais até 6 meses, bimestrais, 6 meses a 1 ano, trimestrais, 1 ano e 2 anos. Isso aí dá mais de 15. E você vê a criança no tempo importante da vida Mas dela. é preciso que esse olhar, e aí é onde dá o estalo da mudança da conduta, é que se percebeu que a intervenção precoce muda a história de vida da criança. Você não precisa nem ter um diagnóstico firmado. Isso. Porque os pais, às vezes, querem um nome. Ele chega assim, não, quero saber o que é que meu filho tem. Cara, isso não é o mais importante agora, porque isso às vezes pode durar meses, às vezes anos para acontecer. Mas é a estimulação precoce nas mais diversas doenças do neurodesenvolvimento que muda a história de vida da criança. Né? Independente da patologia de base que a criança tem. Isso eu acho que foi divulgado ao longo dos anos e eu acho que foi meio que foi trazendo, tipo assim, 4 anos, 3 anos. 3. Aí 2. Aí agora ninguém espera mais, cara. Teve um problema, manda. Né? Tô na dúvida, manda. Porque isso pode fazer a diferença a longo prazo, né? Isso pode fazer uma enorme diferença na vida escolar da criança, na vida social da criança, né? Então, na questão alimentar da criança. Então, eu acho que essa mudança ocorreu por volta de uns 10 anos para cá, mas que bom que isso tem acontecido desse jeito. E a gente vê claramente, né, o quanto isso faz a diferença no desenvolvimento da criança, a gente intervir precocemente, ter esse olhar. E é uma pergunta que, às vezes, tem uma pergunta que eu faço muito, somente quando estou num contexto lidando com alunos de diversas graduações ou especializações da área da saúde, com quem eu lido, com quanto tempo é considerado um atraso? E aí, no meu caso, como fonoaudióloga de linguagem, eu sempre faço essa pergunta e muitas vezes eu recebo essa pergunta também. E aí, isso depende. Claro. Claro. Não dá para dizer, é com 3 anos que eu vou considerar, com 2 anos. Não. Com 6 meses, o que é que eu espero para essa criança? Se ela não atingiu esses marcos esperados para 6 meses dentro daquele prazo... Exatamente. Tá atrasado. Se com 1 ano, né, não atingiu os marcos esperados para 1 ano, tá atrasado. Isso depende. Né? Depende do momento de vida em que ela está e a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso e estar ali sempre alinhado com o que a ciência vem trazendo para a gente e com o que a gente vem fazendo também ciência muitas vezes. E às vezes eu acho também tem um certo... Não sei se preconceito da sociedade também, tipo assim, eu vou intervir porque meu filho tem alguma coisa grave. E não necessariamente, pessoal. Existe uma faixa de tolerância de que o marco de desenvolvimento aconteça. Não atingiu, a gente precisa intervir para que ela não venha ter outros atrasos. Porque um atraso vai levando a outros, né? Então é preciso que a gente tente para ela entrar dentro da curva normal. Exatamente. Então isso também é uma coisa para tranquilizar os pais. Cara, não estou dizendo que ela tem nada de grave. Não é uma coisa que ela vai, sei lá... ficar no fonoaudiólogo até os 18 anos. Eu não estou querendo... Não é isso, não, pessoal. Mas eu preciso intervir precocemente. Viu o problema, intervir. Isso vale para o fonoaudiólogo, mas vale para todas as outras subespecialidades, né? De outras áreas, quer seja da fisioterapia, quer seja da terapia ocupacional. Não dá para a gente esperar mais. Né? A gente tem que intervir rapidamente. Ótimo. E aí vou girar um pouquinho aqui. A gente está aqui num papo bem profissional. Sim. Mas aí a gente já conversava um pouco, né? Como eu disse, quando a gente trabalhava no mesmo espaço físico. E você contava muitos desafios e vivências da sua vida como pai. E como foi dar essa virada de chave, de sair de pediatra e ser pai. E como foi? E eu vou me colocar um pouco no seu lugar, porque a gente que trabalha com infância, quando a gente vira pai ou mãe,
a gente sempre carrega o nosso conhecimento juntos, né? Então, Sim. isso mexe muito. Sim, mexe. É divertido. As pessoas às vezes me perguntam se ser pediatra é mais fácil ou mais difícil. Isso. Se ser pai e pediatra. Ter um pediatra dentro de casa é mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é mais difícil. Eu vou explicar por quê. Eu ia já falar, me explique, porque eu já imaginei assim, tossiu, esse aqui, não sei o quê, bombinha. Não é isso. É porque o meu olhar é muito viciado. Eu entro em contato com coisa muito ruim. Eu vejo coisa muito ruim, né? Tenho conhecimento o tempo inteiro. Então, minha filha tosse, eu não penso em gripe, eu penso em pneumonia, entendeu? Com certeza. Eu vou contar uma história da minha filha. Conta. Minha esposa, com 5 meses, minha filha tinha 5 meses, ela resolveu ir para o show em Fortaleza de Sandy Júnior. Tá. Imperdível. E aí eu Imperdível, fui acompanhando logicamente, minha esposa com por minha favor, filha, pra ela ir pro show do Sandy Júnior, ficar com minha filha. Sim. Né? Foi um caos, né? Tipo, porque foi a primeira vez que eu fiquei com minha filha sozinho, né? Então foi aquele negócio assim, nossa, meu Deus do céu, coloca a mão, porque pensa que você... E aquela tiquinha, né? Porque 5 meses, gente. Pois é, e as pessoas pensam que você tem uma aula na faculdade, não, como é que coloca o leite, a posição que você... Não é assim. Que já pega o bebê. Que pediatra já ia saber tudo. Assim, cara, pensa, chora, você não sabe olhar direito, você não tem a que recorrer, porque você é o ponto final. Eu não tenho pra quem ligar. Né? Cadê o pediatra dela que não tem pra quem ligar? Mas enfim, deu certo. E aí, quando estávamos voltando, quando a gente chegou perto de Natal, eu já dirijo devagar. Eu sou um desastre na direção, mas eu vim dirigindo devagar e minha filha... a gente, numa viagem que são 6 horas, a gente demorou umas 10, porque parou pra almoçar e tal, troca a fralda, então, enfim. E aí minha filha vomitou dentro do carro. Tá. Tudo bem. E aí eu parei o carro. E é claro, eu fico contando a história agora, é óbvio que ela vomitou por causa da estrada. Dentro do carro. Na minha cabeça só veio meningite. Meu Deus. Esse cara, meu filho tá com meningite. Eu tô na estrada. Hospital, vai ter que fazer punção lombar, ela vai pra UTI. Era desse jeito. Minha filha ficou ótima depois que vomitou. Sabe? Tipo, ela só tava nauseada, vomitou e tudo bem. E aí depois que eu cheguei em casa, eu fiz, claro, né? Mas essa mistura do profissional com o médico, às vezes camufla um pouco sua visão sobre as coisas, né? Então, mas assim, eu tento me desvincular um pouco da função de pediatra em casa. Eu tento ser pai. Então, é muito fácil você estar do outro lado do balcão, e aí você diz assim, não, não pode... Não pode doce. Não pode doce. Não pode tela não pode também. Não pode tela, não pode dormir na cama, não pode... Cara, minha filha vai pra minha cama todos os dias. Então, ela vai porque eu quero, porque eu sou o pai, pois acabou. Se não for, busca e conta pra ela, apareceu aqui, não sei como. Entendeu? Bichinha. Então, tipo, você acaba... Eu acho que é importante você desvincular também, sabe? Você sair um pouco desse papel, né? Claro. E, cara, relaxar um pouco pras coisas. Porque senão é muito pesado. E eu não acho que você tem que ser pai para ser pediatra. Mas eu acho que você ser pai subverte tudo aquilo que você aprendeu. Muda tudo. Eu tenho. Porque você passa a ser... Eu não sei se isso aconteceu comigo, porque como eu falei, né, a pediatria é muito feminina. Eu lido muito com mães. Muitos dos pediatras são mulheres. Então, mas acabou que eu criei uma empatia muito grande, porque há uma diferença enorme entre uma mãe chegar no consultório e dizer assim, cara, não estou aguentando mais amamentar. E você ter uma mãe na sua casa chorando. Porque também não aguenta. Porque diz, cara, eu estou exausto. Eu não aguento mais. Então, de você ver o desespero da pessoa que você ama, né? Cuidando da pessoa que você ama também. E diz, cara, ela está cansada mesmo. Deu. É verdade, né? Então, eu acho que é um aprendizado. Todos os dias. Né? Mas eu acho que é mais difícil. Eu vou só colocar, eu vou dizer, eu acho que eu já até falei isso aqui, que fazer orientações, eu acho, depois que a gente entra na maternidade, na paternidade, elas são muito mais, assim, sensíveis, porque a gente sabe a real, né? Assim, eu tenho essa noção. Hoje em dia, às vezes, quando eu converso com uma família para dizer coisas do tipo, olha, tipo, não use tela. Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos usar a tela como estratégia de guerra. A hora que o bicho pegar, entra com a tela, tudo bem, vamos... Porque, por exemplo, tem dia que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, pode ver, tu pode ver, quer Lucas? Pode... Sabe por quê? Porque a mamãe precisa de meia hora aqui para fazer um trem. Aí, ok, aí acabou, a guerra está resolvida aqui, fala, não, essa é a minha estratégia de guerra, agora volta, vamos brincar, vamos comer, vamos... E a gente sabe que,
né? A flexibilidade na vida da mãe, do pai, ela vai ser muito importante. Eu acho que isso humaniza muito as nossas orientações e eu vejo que elas passam a ter um pouco mais de resultado. Perfeito. Você tendo essa, o que não significa que orientações de quem não seja mãe ou pai não funcionam. Obrigada. Não, mas... Até porque ela conhece muito de criança do E é uma coisa que eu recebo muito essa pergunta, né? Lá você é mãe? É. Aí eu falo assim, olha, eu não sou mãe, mas o meu papel como profissional é dizer que telas não funcionam, por exemplo, né? Que prejudicam o desenvolvimento. A minha função aqui é dar orientação. É te contar o que, né? Isso, e aí não é da minha cabeça, logicamente, a gente estuda para isso, tá lá, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, tá aqui, não sou eu que estou dizendo, vozes da minha cabeça, né? Existe um fundamento para isso. Mas se um e dia vamos for aqui mãe, entender. a senhora me via ali dando um celularzinho pro meu filho. Não me julgue. Entenda que aí eu vou mudar de lado. Isso. Mas hoje eu sei. Isso. E a gente vai criando estratégias para tentar entender, né, todo o contexto, as possibilidades, tentar entrar num acordo, né, para encontrar o caminho. E essa foi uma mudança dentro da pediatria de uma maneira geral também, é que a gente... Eu acho que é uma mudança que ainda está em curso. É que a gente tem que parar de ser ditador de regras. Porque às vezes a gente chega lá, existe uma cultura ainda disso, que a pessoa, mãe, vai pro pediatra para levar carão. Não pode chupeta, não pode isso, pode aquilo, não pode não, para tela. Fica em casa. A gente é um negociador de condutas. Eu vou porque há uma diferença entre o ideal e o possível. A gente faz o possível e a gente vai negociando isso, né, para que a coisa dê certo. Então, eu acho que a humanização está aí, né? E você não ser aquele detentor do conhecimento do lado, né, de trás do birô, não é assim, sabe? Porque a vida não é um protocolo, a vida é muito mais complexa do que isso. Muito mais. Então, acho que é muito, muito na pegada que vocês estão falando, assim, cara, vamos negociar, vamos diminuir um pouco aqui, né? Isso, vamos ali, Então, é esse jogo de cintura que eu acho que é importante. Isso, e entender o contexto e a realidade de cada família. Claro. E aí, voltando um pouco a essa coisa de família, é um papo que eu gosto muito, você trouxe essa questão da paternidade, da relação com as paternidade, relação com as mães. Sim. E a gente, como profissional de saúde, lida prioritariamente com mães. Sim. Não tem saída, assim. Hoje, o principal cuidador é a figura materna, a figura feminina, em todos os sentidos, de crianças, idosos. Né? Ainda é. Há algumas exceções, mas a maioria. Isso. Mas eu tenho visto pais mais presentes. Eu tenho me relacionado mais com homens, com pais, mais atentos e participativos nesse cuidado. Sim. Você também tem sentido isso? Sim. Como é a sua relação nesse sentido? Nossa, eu acho isso sensacional. Eu tenho visto pais acompanhando mais as crianças. Eu tenho visto assim como, às vezes, por exemplo, o pai, para uma questão profissional, não consegue o pesar que ele fica assim, cara, eu não estou conseguindo ir para a consulta do meu filho, né? Eu tenho visto pais que têm acompanhado sozinhos seus filhos, porque suas esposas estão trabalhando, quer dizer, é uma inversão completa daquilo que a gente, né, julgava comum e normal, né? Então, bem questionável. Então, cara, isso eu vejo isso é tão legal que você tenha pais e mães. Eu acho que isso é o começo de uma mudança de uma cultura, né, patriarcal, né, que tem esse preconceito com as mulheres. Sim. Eu acho que isso é uma mudança que é muito bonita, porque começa dentro de casa. Né? Você imagina uma criança que vê o pai e a mãe dividindo responsabilidades domésticas igualmente. Cara, isso é sensacional, né? Para construção do caráter de uma criança, de como ele quer ver a família dele no futuro. Cara, eu acho isso incrível. E eu tenho sentido isso. Eu não sei do ponto de vista estatístico. É possível que as estatísticas mostrem isso. Nunca vi nenhum artigo, nem nada. Também não. Mas é possível que isso seja... É possível que, do ponto de vista estatístico, seja verdade. Digamos que na prática, né? Eu estou falando isso também da minha experiência, assim, né? Não tenho dados aqui para trazer. Mas eu admito que eu também vejo uma diferença entre esferas sociais. Sim. Muita, né? Esferas sociais... famílias de um padrão social com maior poder aquisitivo, eu vejo a participação maior de pais, da figura masculina também tá ali presente no cuidado, do que com famílias de menor poder aquisitivo. É triste, né? Você vê que isso não acontece de maneira igual na sociedade como um todo, né? Isso, mas é de fato. De fato, eu observo isso também.
Espero-se que, né, a gente possa acompanhar essa mudança daqui a 5, 10 anos. Quem sabe? Espero que sim. Isso esteja diferente. Espero que sim também. Eu gosto muito de perguntar se você tem aí histórias pitorescas, engraçadas, ou que te desafiaram, que você sempre está assim parado lembrando de coisas como essa história. Cara, porque deve ter muita gente que convive com família, com criança, com mãe, com pai. Eu tenho muitas. Eu tinha uma época que eu publicava as histórias, assim, mas tem muita história interessante, assim. Eu tenho uma criança que ela... no meu consultório tinha um hipopótamo de brinquedo. E a criança, acho que tinha 2 para 3 anos, aí ela chegou e fez: mamãe, o que é isso? Aí ela fez: é um hipopótamo. Aí a criança fez: é um hipó. É um hipó. É um hipó. É uma vaca, mamãe. É tão genial, né? A solução, né? Às vezes eu fico pensando assim, cara, isso é um gênio, né? A criança é um gênio de trás isso da cabeça. Minha sobrinha, esses dias, ela foi pra casa da tia dela e a tia, ela tava querendo pedir pizza para as crianças comerem. Disse: você gosta de pizza de calabresa? Ela fez: gosto. Aí, pediu uma pizza de calabresa, fez: vem comer a pizza de calabresa. Ela fez: não quero. Eu falei: mas você disse que gostava? Ela fez: eu disse que gostava, não disse que queria. Né? A criança, ela tem umas respostas, né? Ela tem umas respostas de bate-pronto, assim, que é muito interessante. E a gente, eu não sei, mas a gente como fonoaudióloga já fica logo pensando, interessante, né? Porque é a idade dela entender, ó, gostar é uma coisa, querer é outra. Aí depois ela ainda vai conseguir fazer essas relações ainda. Perfeito. Como que o desenvolvimento de linguagem é muito importante na vida da criança quando você pensa. E passa um pouco também pela representatividade, quase que eu não consigo falar, da criança mesmo também no mundo hoje. Claro. Porque, por exemplo, eu como criança, na minha época, ninguém jamais poderia dizer que eu não queria comer aquilo que estava na mesa. Mas hoje já se espera que a criança tenha um pouco de voz e que ela é um ser humano. Sim. Logicamente, né, que as relações familiares, elas são peculiares, mas hoje a gente vê a criança entendendo um pouco que a voz dela existe, porque isso repercute também na vida adulta. Sim. Muito. Né? A gente cresce e aí não sabe dizer não e não sabe por quê. Não sabe escolher. Não sabe escolher e não sabe por quê. Né? E eu acho genial hoje uma criança se sentir totalmente à vontade para dizer isso. Eu gosto, mas agora não estou afim. É muito legal você. E eu acho assim, às vezes é muito legal que vocês deem espaço no podcast para as pessoas contarem essas histórias. Porque eu tenho certeza que as famílias têm histórias todos os dias. E essas histórias se perdem. Não se pode perder. É como uma fotografia, cara. Guarda essa história, escreve essa história. Rui, é verdade. Eu aqui como mãe já... Tem um perfil no Instagram que é Frases de Criança. É ótimo, é fantástico. Eu já mandei. Super divertido. Já mandei, porque falei legal. Um jeito de será, não mas foi eles publicado. Foram gênios. E eu acho que o papel deles é esse. Cara, eles conseguem imortalizar histórias que às vezes se perde, você nunca... E eu tenho certeza, eu tenho histórias da minha filha todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem uma... Você fala, gente, eu não saída nova. Isso e agora, e aí né? você vai muito se perdendo. Bom. Então, registrar isso é importante para que você possa rememorar aquilo, né? E lembrar, E a gente vai vendo o desenvolvimento acontecer ali. Pois né? E eu digo, às vezes as pessoas perguntam: cara, essas histórias acontecem muito no seu consultório, porque eu publicava as histórias. Eu falei: cara, não, eu tenho certeza que acontece em todos os consultórios. Só que... E no dia a dia das famílias. Eu acho banal, cara. Guarda isso. Um dia desse eu estava no consultório e eu fui ver a garganta de uma criança. Aí eu peguei eu disse: olha, eu vou pegar só um palito de picolé. Aí ele olhou assim pra mim, olhou pro palito e fez: não tem picolé. Você vai colocar um palito de picolé sem picolé na minha boca? Por quê? Eu fiz: cara, você me pegou agora. Realmente não tenho resposta pra você. Porque eu não tenho geladeira aqui. Pois é, cara. Esse cara... É tão genial a criança criar esse raciocínio de dizer um negócio desse, que eu disse: cara, isso não pode se perder. Você conseguiu ver a garganta? Consegui. Mesmo sem picolé, poxa. Né? Depois de muita negociação e conversa, mas... Fala, meu Deus, agora... Essas negociações e conversas são ótimas. Eu vou pedir licença também para contar uma. Que aconteceu essa semana. Vamos ver as histórias. Que eu contei ainda agora. Tem uma criança que eu atendo toda quinta-feira. Sim. Minha filha, pessoal. Minha filha. Não sabia se você queria que eu explicasse. Não, deixa
Sem falar. Problema nenhum. E aí, Ela me às vezes é complementa difícil sair, botando. porque é muito legal. Que bom que é legal a nossa terapia, o nosso momento. E eu disse, mas você sabe que termina, né? Mas a gente se vê na semana que vem. A gente ainda tem mais trabalho para fazer junto. Aí aí ela pensou, amanhã? Não, mas amanhã eu tenho um aniversário. Eu disse, poxa, amanhã não vai dar, né? Tá, mas segunda-feira você acha que dá certo? Ela, não, segunda-feira também não vai dar. Eu tenho outro compromisso. Eu disse, poxa, sua agenda, né? Tá lotada. Terça, pode ser terça? Ela, não, terça eu posso. Só um detalhe, minha filha tem 4 anos. Luana viveu isso um dia, eu vi todos os dias essa negociação. Todos os dias, umas 5 vezes ao dia. Às vezes cansa. Essa articulação. Meu Deus do céu, cara, como é que... Aí, às vezes tem aquela vontade de rir, que você tem que segurar e olha pra sua esposa tá rindo atrás. Tá morrendo. E você tem que manter os bons sorrir, meu Deus. É por aí, né? Mas é sensacional. Mas é muito bom. Trabalhar com criança eu acho fantástico. É muito prazeroso e muito divertido. Há quem diga assim que não, é muito difícil trabalhar com as famílias. Eu nem acho. Eu acho que a gente aprende muito também com as famílias. E eu acho que a gente tem que criar empatia para entender também, né? A circunstância, a conjuntura que cada família se encontra, né? Às vezes é uma informação mal dada, que às vezes a gente apaga muito fogo, eu acho, no consultório. Assim, calma, tá tudo bem, né? Tipo assim, não, meu filho não tá ganhando peso. Tipo assim, não tô conseguindo amamentar, cara. Calma, né? A gente vai seguindo junto no caminho aí, né? Mas eu acho ótimo, né? Trabalhar com criança é muito divertido. É uma delícia. Às vezes você, não sei, mas às vezes acorda cansado, né? Nem dormiu direito, mas quando chega lá, parece que a criança chega... Você sente isso também? Eu sinto. Isso, eu sinto você demais. chega lá, e passou tudo, tá ótimo. Às vezes eu chego assim, é uma sabe? Energia que alimenta energia, a gente. Você vai putz, atendendo, cara, você sai energizado. Né? Acho que aquelas crianças subindo, descendo, sabe? Você sai energizado. Então. Aquilo que você falou, né? Que quando você começou a passar o remédio e a criança voltava melhor, isso é uma coisa que, para mim, é muito, muito... Me alimenta a alma demais. Cara, você vai acompanhando, né, Rui? É maravilhoso. Esse é um privilégio de quem trabalha com saúde. Você trabalhar com o bem-estar das pessoas. Né, de você chegar a uma família, né, uma criança que tinha um problema de fala, chegar para vocês, cara, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu sou um exemplo disso, né? Minha filha até fui falar efetivamente com 2 anos e pouco, né? Luana foi quem acompanhou minha filha. Sim. E é muito legal você ver a evolução, assim, né? De você ver, caraca, tá aumentando, né? Aconteceu. Né? E parece que é de repente, né? Vai virar uma chave. E às vezes chega um ponto que tá bom. Tira a Luana da jogada, gente. E às vezes vai aos poucos e cada um vai no seu tempo. Mas exatamente. É muito legal. Eu tenho um exemplo de uma criança que me abastece muito, que é muito engraçado, assim. Não tem um dia que não termine que ele não faz tchau, tia Luana, eu te amo. É muito bonito. Tão legal. Né? Que já que a gente tava falando de exemplos, é bom então demais, assim, eu sei que toda quinta-feira eu vou ganhar um eu te amo. Mas é tão legal. É muito legal. É muito, muito bacana. Se a gente for botar aqui, falar os exemplos, são inúmeros. Tem uns ótimos, porque a nossa sala onde a gente atende, Rui, é a primeira, você sabe, né? Sim. As pessoas entram, tem o nosso super túnel mágico ali, né, Lu? Aí é ótimo, porque as crianças às vezes frequentam outros. Aí todos, sempre quando chegam, querem ir primeiro para lá. E eu... Pode vir, né? E o menino chora, não é aqui, não. Agora não é. Não é tia Luana, não é a Gobi. Vamos para o outro, né? Eu acho isso ótimo. É muito gostoso. É muito gostoso. Me fala uma coisa que você sempre teve vontade de estar no podcast para poder ter voz, luzes, microfones e câmeras para compartilhar, assim. Nossa. Escolhe 5, fica à vontade. Quando você quiser. Não sei, aqui nunca tinha parado para pensar nisso, assim, mas se é um recado que eu talvez poderia dar para os filhos, eu como pai agora, né? Agora tá boa. Lugar de fala para falar sobre isso. Né? Boa. Mas é que participe da vida dos seus filhos. Isso, o tempo voa, o tempo passa muito rápido e é muito... Eu digo que participe de cada choro, cada troca de fralda, cada vez que você vai no consultório, participe disso, porque o tempo passa muito rápido, né? E perder esse momento, né? O arrependimento, eu vejo famílias às vezes, é muito grande, né? Você... Putz, eu podia estar mais tempo, eu podia ter participado mais, né?
Então, viva isso intensamente. Não foi minha intenção. Você não me conhece direito. Todo podcast eu emociono quando fala de filho. Desculpa. Não é você. Mas Nada, é muito bom quando uma pessoa fala coisa que toca o outro. Mãe é assim. Depois que eu virei mãe, Rui. Pois cara. Mas é isso. Mulheres, assim, e às vezes eu trabalho muito, né? E às vezes, cara... mas é preciso que eu, apesar de todo o meu cansaço, cara... Eu faço questão de, assim, quando eu tô em casa, cara, eu coloco ela pra dormir. Porque, cara, às vezes é o momento que eu tô com ela ali, entendeu? Tipo, eu preciso viver esse momento agora. Os 4 anos não vão voltar mais. 4 anos e 5 meses e 3 dias, 4 anos, 5 meses e 4 dias, a coisa vai. O trem vai que então, vai. O tempo não para. Vivam isso, vivam. É muito gratificante, muito legal. Mesmo. É um aprendizado, assim. Eu acho que você, como o amor, né, de uma maneira geral, quando você dar amor, você recebe muito mais do que você dá, né? Você cresce muito mais, né? Então, você aprende muito mais com a criança, você recebe muito mais amor. A criança é muito legal. É muito legal mesmo, Eu choro mesmo, não preocupa. Acho que muita emoção. A gente vai terminando por aqui. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu, pessoal. Nossa, incrível. Foi a realização de um sonho de verdade. Obrigado. Olha, que bom, né? A realização é nossa. É nossa, Obrigado. A gente poder estar participando aí dessa primeira vez, sua de podcast, de sonho. Obrigado. Acho que foi uma conversa tão boa, né? Tá. A gente nem viu passar. E sempre que convidar, estaria aqui, tá? Tá. Um prazer de verdade. Tem aberto. muitos temas pra gente trazer aqui para conversar. A gente tem o plano de fazer uns podcasts mais específicos. Perfeito. E vai ser ótimo poder trocar, né? Isso. Perfeito. E na vida também, tamo lá. Eu muito. fico feliz a gente poder todo mundo conviver junto nesse mundo. Mas obrigado de verdade, estar com 2 profissionais incríveis, né? Então é muito bom conversar com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Vamos manda um beijo pra ela. Mando. Beijo louco aí. Isso. Tchau, pessoal.